Querido povo de Deus, irmãos e irmãs, nós os saudamos com a paz do Senhor. Amém. Que a paz de Deus, que a graça e a alegria do Espírito Santo em Cristo Jesus esteja sobre todos vós. Estamos aqui no nome do nosso querido Mestre, o Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Nós agradecemos a todos que nos acompanham todos os dias, nos ouvem, não é? Fazem parte desta linda família, Cristo em vós, esperança da glória. Continue firmes, irmãos, porque o Senhor breve voltará a buscar esse povo. Esperança da glória. Não é esperança para as coisas daqui dessa vida, mas esperança da glória. Agradecemos você que é inscrito ou não, enfim, todos que nos ouvem, que fazem seus comentários, que compartilham também com os demais. Claro que a gente sempre quer que você seja um inscrito, né? Deixe o teu like todos os dias para que outros também venham ter a oportunidade de ouvir estas singelas mensagens do Santo Evangelho de Cristo. Você que está chegando agora, pode estar certo, aqui nós falamos sobre o Evangelho da cruz, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da santificação, o Evangelho do batismo com o Espírito Santo, da cura divina e da volta do Senhor Jesus. Este é o Evangelho que nós pregamos aqui. Sejam abençoados, irmãos, todos os dias e continue firmado na rocha eterna. Nós queremos também agradecer vocês que oram junto conosco todos os dias, não é? Oram por nós, nos amam em Cristo Jesus. E é a única coisa que nós pedimos aqui, só. Não vamos pedir mais nada, a não ser continuar dizendo: irmãos, nós estamos pedindo orações ao nosso favor. E os irmãos vão orando por nós e nós orando pelos irmãos. Falar nisso, irmãos, eu quero pedir oração. Uma irmã hoje nos comentários eu li, e você também pode ler, pedindo oração por um pastor adventista que ontem ou antes de ontem sofreu um grave acidente com a família dele. Ele não se feriu, mas a esposa está muito mal no hospital e a primogênita, filhinha dele, a primogênita, faleceu no local do acidente. E ele está muito angustiado, não é para menos. Oramos também por ele. É de uma cidade do estado do Paraná. Oramos por este pastor da igreja adventista, que teve essa perda. É muito difícil isso, irmão, para uma família, para um pai, para uma mãe, não é? É muito penoso essa dor da separação. Queridos irmãos, eu estava olhando um versículo da caixinha de promessa hoje, está assim, Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Olhando bem, analisando bem esse pequeno versículo, você vê aqui uma caminhada, uma peregrinação, às vezes muito longa, às vezes não, mas é até o dia de Cristo. Eu pensando como eu fui, como você foi, os nossos pais, todos fomos uma pedra bruta, como uma pedra bruta. E o Senhor pega aquela pedra e começa a lapidar, para fazer dela um diamante, uma pedra preciosa, e vai aperfeiçoando cada dia. E você pode até dizer, eu também posso pensar, mas Senhor, eu sou salvo, eu sinto a alegria da salvação.
sou batizado no teu Espírito Santo, prego a tua palavra, me desse um pouco de entendimento, né? E preciso mais e mais. E esse não é o tudo na nossa vida. Esse aperfeiçoar quer dizer para você nunca deixar de ser, nunca deixar de ser, e nunca pensar que nós estamos já prontos e não precisamos mais nos esforçar, não precisamos mais orar, não precisamos mais nos santificar, porque já temos tantos anos de caminhada e não precisamos mais de aperfeiçoamento. Mas o Senhor está dizendo, através de Paulo aos Filipenses, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Quando é o dia de Cristo para você, meu irmão? Eu tenho a minha Bíblia aberta aqui, diante de mim, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16, 17 e 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, o dia de Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, a encontrar o Senhor nos ares, a encontrar o noivo, o encontro da noiva com o noivo. Veja bem o dia de Cristo. E assim estaremos para sempre com Ele. É a palavra que está dizendo. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, eu creio que tem muita gente precisando desse consolo espiritual. Às vezes nós precisamos, você precisa. Então, aqui é um mandamento. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Porque aqui nesse mundo, irmãos, nós enfrentamos angústias, aflições, decepções, não é? Mas nós precisamos focar a nossa mente, o nosso entendimento nesse dia do Senhor, quando Ele vai se manifestar para a sua igreja. O mundo incrédulo, aqueles que não estão preocupados com isso, ouviram, mas não deram crédito, não vão ouvir nada naquele momento. Não vão ouvir o alarido, nem a voz do arcanjo, e muito menos a trombeta de Deus. Mas a igreja do Senhor, a noiva, que está sobre aviso, ela disse, é o dia do Senhor que chegou. É Ele que está sobre as nuvens. E, de repente, os nossos entes queridos que partiram ressuscitarão num abrir e fechar de olhos, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados naquilo que era mortal para o imortal, e naquilo que era corruptível para o imortal, para poder sair desta terra e ir ao encontro do noivo, né, Esther? Verdade. O nosso corpo aqui hoje, ele é corruptível e ele é mortal. E a carne e o sangue não podem herdar o céu. Não. Então, alguém pode perguntar, e como é que vai ser aqueles que, como o Abel, o primeiro que foi morto, um salvo? Como é? Irmãos, o que Deus é? Não é nada para Ele achar a semente de cada um onde foi, onde está hoje, onde está naquele dia. E fazer ressuscitar agora um imortal, um incorruptível. E nós que estamos vivos, também é a mesma coisa. Ele vai fazer o nosso corpo mortal ficar imortal, corruptível para incorruptibilidade. E juntos nós vamos formar um corpo só e vamos subir
com o Senhor nos ares. Que dia glorioso será esse! Que dia maravilhoso será esse! Aleluia! Nós rever os nossos que já estão lá. Claro que não vai ser como aqui na terra, o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas esse tempo da ressurreição e do encontro com Ele vai ser um abrir e fechar de olho. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Aqueles que ainda não estão preparados, que possam se preparar para esse dia. Porque vai ser muito triste para aqueles que naquele dia começar a procurar um ou outro e não achar mais, porque já subiram e eles ficaram. Que tristeza, que angústia. Se hoje ainda é um dia que pode qualquer um chegar-se a Cristo e subir com Ele naquele dia, ter a mesma alegria que nós esperamos ter naquele dia, se permanecermos fiéis a Ele. Verdade. Até aquele dia. Queridos irmãos, tem muitos que querem desfazer isso aqui hoje. Muitas vozes estão se levantando ao redor do mundo querendo desfazer a volta de Cristo, como está escrito. Mas ninguém vai poder desfazer. Como Esther disse, aqueles que morreram e lutaram pela fé, pelas obras, lá atrás, desde Abel, o Senhor não esquecerá deles. Foram fiéis. Deus não será injusto com eles. Eles viram essas promessas que nós vimos tão de perto, olharam de longe, muito distante. E desde o Éden o Senhor fez uma promessa de que esta semente Ele recolherá um dia. E Ele sabe aonde está, um por um. Então, meu irmão, o dia de Cristo, assim, aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará. Dia por dia, irmãos, dia após dia, nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda a vencer. Cada vez, irmãos, cada dia que nós estamos enfrentando são mais difíceis para nós. Não é mais contradições, mas batalhas contra aqueles que querem viver o santo evangelho de Cristo, o puro evangelho da santificação, porque nós sabemos que de um momento para o outro, o dia do Senhor Jesus se manifestará. Claro que nós sabemos que tem o dia de Deus, o dia do Senhor, o dia do juízo final. Mas o dia de Jesus Cristo para a igreja é o arrebatamento da igreja. Eu vou só ler o versículo 16 desse capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo Senhor Jesus descerá do céu com alarido. Que alarido é esse, irmãos? Cânticos celestiais. É uma milícia celestial. O céu vai descer ao nosso encontro, meu irmão. Parte do céu, dos que habitam nas regiões celestiais, com alaridos espirituais, nas línguas celestial, vão fazer esse alarido sobre as nuvens. E também com a voz de arcanjo. Nós sabemos o nome de um arcanjo, coisa assim na Bíblia. A voz de arcanjos, voz do arcanjo, voz de arcanjo, voz de arcanjo. Que voz é essa, meu irmão? Nós vamos ouvir. E o mais interessante e o mais importante, aquele que até os que estiverem nas profundezas do mar desapareceram e nunca foram encontrado o corpo deles, eles vão ouvir o toque da trombeta de Deus. Ninguém vai ficar. Não, o Senhor não deixará nenhum. E a voz da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai tremer essa terra. Repito, o mundo incrédulo não vai ver nada. Mas a igreja sabe disso. Ela está de sobreaviso.
Nós falamos nisso quase todos os dias, alertando, dizendo: o Senhor vai voltar. Prepara-te, ó homem, para te encontrar com o Senhor teu Deus. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que ressuscitaram, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Fala para o teu irmão, fala para a tua irmã, que o Senhor Jesus vai voltar, que ela não desanime. É um pouco mais só, irmãos, um pouquinho mais, e o que há de vir virá e não tardará. E nós vivendo pela fé, aguardando este glorioso e santo dia. Querido e eterno Pai, aleluia, nós te agradecemos, Jesus, por cada dia que vai passando. E num dia desse qualquer, os nossos ouvidos se despertarão, Pai. Vão ouvir o que nunca ouvimos. Verdade. Aleluia, o alarido nos céus, a voz de arcanjo. Nós nem sabemos como é, o que é isso, meu Deus. Mas naquele momento nós vamos saber, é a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Os nossos mortos ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e nos encontraremos juntos com o Senhor e estaremos com Ele para sempre. Oh, querido Jesus, isso é uma promessa que jamais o inimigo pode apagar do coração de um verdadeiro filho teu. Aleluia. Ajuda o teu povo, Pai, guarda a tua igreja em santificação diante de ti, Pai eterno, aguardando esse glorioso e santo dia. Nós te pedimos, Pai de amor, em nome de Jesus, o nosso Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Amados irmãos, compartilhe esse vídeo com outros. Mande para que outros venham se despertar para esse glorioso e santo dia. Jesus vai voltar. Prepara-te, ó homem, para te encontrar com ele. Permitindo o Senhor, amanhã nós voltaremos.